a mulher e o trabalho, a glória de Deus na vida comum. Para quem não me conhece, eu sou Jeane Chaves, sou missionária em tempo integral, servindo pela Missão Vida em Foco, atualmente no país de Cabo Verde, África Ocidental. Sou formada em jornalismo, sou casada com Miquéias Ramos e mãe do João, que ainda está em meu ventre. Bom, gente, estamos chegando quase no final dessa semana especial, onde estivemos falando sobre a mulher cristã e a sua relação com o trabalho. E eu gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de estar compartilhando com vocês e também pelo que Ele falou comigo enquanto eu preparava. Obrigada a cada uma que esteve aqui e que também transmitiu conteúdo a outras mulheres. Que o Espírito Santo esteja trabalhando e completando esse assunto em nossos corações. No podcast 5, nós falamos sobre o desafio da mulher em conciliar tantos papéis e responsabilidades, assim como o de perceber o que é mais importante evidenciar e ou priorizar na fase de vida em que ela está. Falamos sobre cobrança de ser sempre produtivas e dedicadas em tudo e o conforto que a palavra nos dá em que há tempo para todas as coisas. E hoje nós vamos dar continuidade sobre isso, mas falando sobre o tesouro da mulher em tempos modernos, ou melhor, pós-modernos já. Sabemos que o mundo mudou muito. Ele não é o mesmo de mulheres que viveram séculos ou décadas atrás. Mas apesar do mundo estar em constante mudança social, é verdade que as ordenanças de Deus, para nós mulheres, continuam as mesmas do início da criação. Os princípios para nós não se alteraram conforme o tempo. Eles continuam inabaláveis na palavra. Mas também não podemos negar que a realidade atual em que vivemos influenciou nossa relação em como lidar com o tempo e tantas ocupações, o que nos levou a precisar nos adaptar a circunstâncias que exigem tão mais de nós, como, por exemplo, conciliar trabalho e família. Essas circunstâncias colocam muitas mulheres em um lugar de não poder escolher sobre o que necessita mais da sua dedicação naquele momento, ou então dar pausas em seu trabalho, por exemplo, em algum período específico. Eu, particularmente, fiquei muito aflita com essa questão, principalmente quando preparei esse material para falar mulheres cabo-verdianas, porque Cabo Verde é uma nação bastante matriarcal, ou seja, as mulheres são as responsáveis em maior parte dos lares em sair para trabalhar e levar sustento para a sua família. Ela faz muita coisa, ela cuida da casa, ela cria os filhos, trabalha e a maioria não tem muitas opções de uma rotina diferente. Então, como dizer para mulheres como elas escolher por uma coisa ou outra em determinados períodos? Como ser auxiliadora, obedecer a ordem de multiplicar e dominar a terra ao mesmo tempo? Como ter uma vida profissional ativa, desenvolvendo a vocação sem negligenciar os cuidados da minha família? Essas são perguntas difíceis e a resposta a elas é ainda mais desafiadora de ser colocada em prática. No entanto, pela graça de Deus, não nos é impossível. Buscando uma resposta em Deus a respeito disso e conversando também com mulheres que tenham como referência, eu cheguei ao entendimento de que tudo isso está muito ligado, na verdade, ao que Jesus diz em Mateus 6:21. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. A obediência da mulher sobre todos esses mandamentos é muito mais sobre onde está o coração dela do que na sua opção de estar ou não envolvida com uma vida profissional. Porque, infelizmente, a exemplo desse tempo de pandemia, nós temos também mulheres que estão em casa, mas o coração delas não está em seu lar. Já a mulher que tem o seu tesouro em Deus e, consequentemente, na vontade dele para a sua vocação completa, ela poderá até trabalhar fora, mas ao chegar em casa, buscará dar verdadeira atenção à sua família. Mesmo após uma jornada de trabalho, ela vai se esforçar para se dedicar ao seu esposo, se ela tiver, e em suprir também as necessidades dos seus filhos, necessidades de afeto, nutrição, segurança, disciplina, não como mais uma obrigação do seu dia, mas porque ela os ama e entende a responsabilidade que Deus também colocou em suas mãos sobre o seu lar. Por isso, nós precisamos constantemente sondar onde está o nosso tesouro e nos arrepender e converter sempre que for necessário.
como mulheres, vamos considerar e obedecer ao desígnio do trabalho que Deus nos deu e também a importância de manifestar as nossas vocações ao mundo. Mas não vamos esquecer que a nossa identidade não pode estar nisso, nem no trabalho, nem em um relacionamento, ministérios ou qualquer coisa do tipo. O Paul Tripp, em seu livro Desafio aos Pais, apesar de ser uma obra sobre criação de filhos, ele tem uma fala muito interessante a respeito de identidade, que diz assim: se você não estiver descansando sua identidade vertical, quer dizer, em Deus, olhará horizontalmente buscando encontrar a si próprio e sua razão de viver em algum elemento da criação. O problema, nesse caso, é que os elementos da criação nunca foram projetados para suprir a sua identidade. Eles nunca foram projetados com o intuito de satisfazer seu coração e lhe trazer paz. Da mesma forma, nós vimos como o trabalho também é um elemento dessa perfeita criação de Deus, mas ele não foi criado para nos satisfazer, para revelar, trazer segurança à nossa identidade, mas sim o nosso Criador. É nele que nós encontramos a nossa real satisfação e identidade. E diante de tudo isso que foi dito nesses dias, eu ainda gostaria de nos encorajar enquanto mulheres à oração, pedindo ao Senhor sobre uma visão clara a respeito do verdadeiro sentido bíblico do trabalho em nós, que a gente ore também por uma significação divina da nossa carreira profissional, assim como em todas as outras áreas e tarefas comuns que nós assumimos em nosso dia a dia. Oremos também por arrependimento, pelas vezes que nós vivemos alheias ou de maneira errada diante desse assunto, né? Vamos entregar a Jesus o fardo da nossa autocobrança e também das nossas culpas. Eu gostaria de concluir ainda com uma frase de uma escritora também que eu admiro muito o trabalho dela, que é a Gloria Furman. Ela diz: na posição de mulheres cidadãs dos céus, entendemos que ser dotadas com dons por Deus não é um fim em si mesmo. Buscamos primeiro o reino de Cristo, destacando nossas circunstâncias e todas as nossas habilidades únicas dadas por Deus para valorizarmos sobremaneira a Jesus neste mundo que está sucumbindo tão rapidamente. Deus nos dotou com dons, com vocações, para que a gente venha glorificar a Ele, para que a gente venha apontar para a sua glória. E a minha oração é que o Senhor nos ajude a cumprir nossa vocação e compartilhar esses talentos e habilidades que Ele tem nos dado, a fim de que a nossa luz brilhe diante dos homens e reflita o nosso Pai, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.